Fala pessoal, tudo bem com vocês? Mais um vídeo aqui da nossa série História, e no vídeo de hoje nós vamos falar sobre o Holodomor, uma das maiores atrocidades que já aconteceram na história da humanidade. E provavelmente você nunca ouviu falar disso na escola, e se ouviu, foi de maneira rápida e resumida. E eu sei disso porque eu não soube o que foi o Holodomor até um tempo depois de concluir o meu ensino médio, quando resolvi estudar aí mais a fundo alguns tópicos de história para poder prestar o concurso da PM aqui de São Paulo. E alguns anos depois, quando iniciei a faculdade de História, também não vi qualquer menção ou relato do que foi esse acontecimento. Então, hoje eu vou falar de maneira resumida, claro, o que foi o Holodomor, as suas causas e consequências, e por que, no geral, as pessoas desconhecem ou pouco conhecem sobre esse fato tão marcante na nossa história. Tá certo? Então, antes de mais nada, se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva, é de graça, tá? É só clicar aí embaixo, clica no joinha, ao like, tá? Para engajar esse vídeo, para ajudar ele a chegar a mais pessoas, e compartilhe esse vídeo com seus amigos e com quem você sabe que não conhece, não sabe o que foi o Holodomor, tá certo? Então, bora pro vídeo. A palavra Holodomor vem do idioma ucraniano e significa morte por fome. Essa palavra é utilizada para descrever a morte de milhões de ucranianos durante o início da década de 1930 de fome, de maneira calculada e programada pelo Estado soviético, que à época era comandado por Joseph Stalin. O Holodomor é considerado pelos ucranianos e por muitas outras nações como um genocídio, isto é, a tentativa de eliminação radical de uma parcela de determinada sociedade. Não é por acaso que muitos historiadores comparam-no com o Holocausto contra os judeus, arquitetado pelos nazistas durante a Segunda Guerra Mundial. Mas o fato é que o Holocausto não é só visto como o ato mais deplorável da humanidade, mas também é visto como um único fato, ou como se fosse o único fato. Isso porque as pessoas desconhecem o Holodomor, fato que foi ainda mais cruel do que o Holocausto, e levou à morte, direta e indiretamente, cerca de mais do que o dobro de pessoas. E como ocorreu o Holodomor? Bom, Stalin ascendeu ao poder máximo na União Soviética no fim da década de 20, após a morte de Lenin e a consequente expulsão de Trotsky, com quem ele disputava o poder na União Soviética. E uma das medidas mais imediatas que ele tomou foi a respeito da produção agrícola, tanto no território russo, quanto de outros países vinculados à União Soviética. A Ucrânia era um desses países e até hoje é um dos maiores produtores rurais do mundo, considerado inclusive o celeiro da Europa, pelo seu solo fértil e clima favorável ao cultivo e plantio de alimentos. E Stalin passou então a desenvolver um mecanismo de controle de produção de grãos dos camponeses soviéticos, E para isso, passou a exigir desses camponeses uma requisição compulsória de grande parte do que era produzido. Dessa forma, a atividade agrícola seria então administrada e controlada diretamente pelo Estado, e não mais pelos proprietários de terras. Bom, só que não parou por aí não. Ele também determinou a desapropriação de terras cultiváveis que seriam coletivizadas, Isto é, passariam também a ser de propriedade do próprio Estado. Bom, os ucranianos tradicionalmente não se subordinavam aos russos, e de imediato não obedeceram às determinações de Stalin. E como resposta à desobediência ucraniana, Stalin ordenou que a requisição de alimentos na Ucrânia fosse de maneira exemplar, ou seja, seria estipulada aí uma porcentagem de fornecimento de alimentos muito maior do que nas outras regiões. E ao mesmo tempo em que essas exigências eram feitas, a polícia soviética tentou eliminar toda e qualquer liderança política e intelectual que pudesse organizar uma possível revolta da população ucraniana. E a partir daí, a demanda passou a ser tão grande que os camponeses tinham que deixar de consumir a parte destinada à sua própria sobrevivência. Praticamente tudo que era produzido era confiscado pelo Estado. Quem resistia à imposição ou era flagrado guardando alimentos em casa, era condenado a trabalhos forçados nos campos de concentração na Sibéria. Você já deve ter ouvido falar disso.
A morte começou a se tornar visível e cotidiana a partir de 1930. Mas o pior mesmo veio nos 3 anos seguintes. Há relatos, documentos e cartas que contam que o número de mortos era tão grande que os cadáveres se acumulavam nas casas e nos campos e podiam ser facilmente encontrados por todo lugar. Um historiador chamado Thomas Woods descreve a situação desse contexto em uma de suas obras. Eu vou ler um trecho aqui para vocês. Abre aspas. Em 1933, Stalin estipulou uma nova meta de produção e coleta, a qual deveria ser executada por uma Ucrânia que estava agora à beira da mortandade em massa por causa da fome, que havia começado em março daquele ano. Vou poupar o leitor das descrições mais gráficas do que aconteceu a partir daqui, mas os cadáveres estavam por todos os lados, e o forte odor da morte pairava pesadamente sobre o ar. Casos de insanidade e até mesmo de canibalismo eram bem documentados. Bom, esses e outros relatos históricos podem ser encontrados facilmente na internet, embora não sejam muito divulgados, não é? Há relatos, inclusive, que pais se sacrificaram para que seus filhos se alimentassem de seus corpos, na esperança de lhe dar assim mais alguns dias de vida. Calcula-se que o número de mortes tenha sido de aproximadamente 6 milhões de pessoas. Mas ao se levar em conta os efeitos prolongados da política econômica de Stalin e contando com os ucranianos que foram levados a trabalho forçado nos campos de concentração na Sibéria e morreram por lá, por exemplo, esse número pode sobrepor aí os 15 milhões de pessoas. Trabalhos forçados, políticas de assassinato em massa de um povo. Isso te lembra alguma coisa? Pois é, assim como o Holocausto nazista com os judeus, o Holodomor foi um acontecimento que manchou para sempre a história da humanidade. Eu poderia passar mais tempo aqui te apresentando documentos, relatos e provas de que o Holodomor foi ainda pior do que o Holocausto, se é que isso é possível. Porque, além de ter causado muito mais mortes, a maneira com que isso aconteceu foi ainda mais cruel. Não dá para imaginar o que seria milhares e milhares de pessoas definhando lentamente, dia após dia, vendo seus entes queridos morrerem de fome e sem poder fazer nada, e tendo como última opção tirar a própria vida para servir de alimento a seus próprios filhos. De fato, não há diferenças morais nesses dois acontecimentos, mas há uma diferença social e ideológica entre eles. E isso porque certamente você nunca ouviu falar ou pouco ouviu falar sobre o Holodomor, mas com certeza você não conhece ninguém que nunca tenha ouvido falar no Holocausto. E o motivo disso é ideológico. Afinal, o regime que causou esse acontecimento e outras dezenas de milhões de mortes ao redor do mundo ao longo da história controla grande parte da mídia global e os meios de comunicação. Então, é claro que isso não poderia ser tão difundido quanto o Holocausto, por exemplo, né? Mas tem um ditado que diz o seguinte: quem apanha nunca esquece. E o povo ucraniano, que sofreu na pele o que é o comunismo de verdade, e como ele pode ser implacável com quem não se curva perante ele, não esqueceu. Em 1998, foi instituído o quarto sábado do mês de novembro, o Dia da Memória das Vítimas da Fome e da Repressão Política. E em 2006, o parlamento ucraniano aprovou uma lei sobre o caráter genocida do Holodomor. Posteriormente, mais recentemente, em 2015, foi aprovada uma lei que equipara o comunismo ao nazismo, sendo, portanto, vedado qualquer tipo de apologia a esse regime igualmente totalitário. Bom, que Deus tenha piedade dessas almas e que Stalin e seus seguidores e admiradores queimem no inferno por toda a eternidade. Lutar pela criminalização do comunismo é obrigação moral de todos nós em respeito às milhões de vidas destruídas por essa ideologia nefasta. O que está acontecendo na Venezuela e agora na Argentina exemplifica bem isso. Não vamos deixar que o mesmo aconteça aqui no Brasil. É inaceitável que tenhamos em nosso meio pessoas que simpatizam com esse regime e é contra essas pessoas que nós temos que lutar. Essas pessoas que nós temos que evitar que ocupem de qualquer jeito qualquer cargo público ou qualquer função pública. Fiquem com Deus e até a próxima.